Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos 37, verso 5. Ministério Pão Vivo. Direto ao assunto. Nosso tema continua a encarnação. E dentro da encarnação, nos últimos vídeos, falamos sobre o batismo bíblico nas águas para adultos, foi celebrado de modo sistemático em nome de Jesus. No vídeo de hoje, vamos procurar responder algumas perguntas. Qual é o valor subjetivo, o valor prático, espiritual do batismo em nome de Jesus? Porque os apóstolos deram um valor absoluto à prática do batismo nas águas, em nome de Jesus. É bom notar nas páginas do Novo Testamento que o batismo sempre está associado ou esteve associado com a pregação. Lembre, naquela ocasião em que Paulo estava preso, tinha apanhado bastante e deu aquele terremoto. Um terremoto localizado que abriu a prisão e os presos quiseram fugir. Paulo impediu a fuga. O carcereiro, quando viu o cárcere aberto, ia praticar o suicídio. E ele pensava que os presos tivessem ido embora. Paulo interviu e, resumindo, quando Paulo disse: "Todos nós aqui estamos", o carcereiro sentiu o impacto daquele testemunho e logo ele mesmo fez uma pergunta: "O que devo fazer para ser salvo?" Pergunta que todo homem deveria fazer. E o apóstolo respondeu: "Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa." E logo o carcereiro os levou para a sua própria casa, mandou que ele fosse banhado e ungido. Veja que situação. Ele estava com o seu corpo cheio de vergões dos açoites romanos que eram brutais. E agora, diante do ocorrido, o carcereiro manda que se passe óleo, que unja o corpo, unja os vergões. E sabe o que o apóstolo fez? Era de madrugada e ainda batizou o carcereiro e toda a família. Aleluia! Note bem, de madrugada. Paulo, por que essa pressa
em batizar o homem? A razão é simples e, ao mesmo tempo, complexa. Os apóstolos davam um valor não apenas litúrgico. Batismo nas águas não era apenas um ritualismo, como hoje, mas era algo básico, algo que tinha valor espiritual. Primeiro, por quê? Porque era uma ordenança de Jesus Cristo que pregasse o Evangelho. Ele disse em Marcos 16, aliás, Marcos 16, 15 e 16, registrou a ordem na íntegra: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. Notou que na ordem da evangelização tinha também a ordem do batismo. Mas por que isso? Havia algum valor espiritual? A maioria das pessoas olham até com sarcasmo. É um rito, é uma liturgia, é um banho, é como se fosse um banho espiritual. Não. O batismo nas águas, em nome de Jesus, ele tem um valor espiritual. Nós já aprendemos em vídeos anteriores sobre a transferência de propriedade. É como se fosse uma transação imobiliária que ela só se realiza quando o comprador recebe os documentos da propriedade, mas em nome dele. Se não tiver no nome nada de título, se não tiver no nome, o documento não tem valor, a transferência não tem valor. O batismo em nome de Jesus é uma transferência de propriedade. Aquela vida que pertenceu até ali, que pertenceu ao pecado, ao mundo, ao diabo, agora passará a pertencer ao Senhor Jesus Cristo, o novo proprietário, o Senhor daquela propriedade. Por isso, Gálatas 3:27, o apóstolo Paulo escreveu: todos os que fomos batizados em Cristo, ou todos vós que fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Aleluia! Veja que segredo magnífico! Existe um mistério. Aquele mistério, quando sobre o batizando, o ministrante levanta a sua mão, a mão dele sobre o candidato e invoca, não títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, mas invoca o nome Senhor Jesus Cristo. No mundo espiritual acontece coisas fantásticas.
Lembre daquele problema doutrinário que surgiu logo cedo na igreja e os apóstolos se reuniram para resolver a questão. Ali em Atos 15, verso 17, quando estavam já solucionando o problema, e veio aquela palavra de Tiago, quando ele fez menção do profeta Amós. E, ao fazer menção, mostrando a profecia que estava sendo cumprida na evangelização, na fundação da igreja, ele concluiu: nós não devemos perturbar os gentios, aqueles sobre os quais foi invocado o nome do Senhor. Notou o valor que eles davam ao batismo em nome de Jesus? Notou aqueles gentios, aqueles de outras nações, sobre os quais foi invocado o nome do Senhor. Aleluia! Por esta parte magnífica da vida espiritual. Finalizando, não olhe o batismo apenas como liturgia, como ritualismo, mas como uma ordenança do Senhor Jesus Cristo, que, se feito nos moldes bíblicos, há um mistério, um segredo magnífico. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.